Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos da 29ª turma do curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Maranhão. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre linguagem de programação. Eu sou a cadete Yasmin e vou falar um pouco sobre a importância das linguagens de programação no nosso dia a dia. Quando a gente fala de linguagem de programação, geralmente a gente tem aquela ideia de que são coisas muito distantes da nossa realidade. E que pessoas que trabalham com isso aqui, né, estão ali, próximas, mas só que elas estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. As linguagens de programação, elas são essenciais na criação de softwares, sistemas e aplicações que participam de quase todos os processos que um dispositivo eletrônico ele faz. Dispositivos eletrônicos estão o tempo todo nas nossas mãos. Então, os nossos smartphones, quando a gente coloca ele para executar algum aplicativo, quando a gente manda uma mensagem para os nossos parentes, para os nossos amigos, utilizando, por exemplo, aplicativos como o WhatsApp, como o Instagram, aqueles aplicativos, para eles existirem, eles precisaram de uma linguagem de programação. Então, eles estão presentes nos nossos celulares, nos nossos notebooks, mas também nos sistemas complexos de grandes empresas. E elas são responsáveis por transformar ideias em soluções tecnológicas. Então, nesse desenho aqui, a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma ideia e ela quer colocar isso num sistema, quer desenvolver uma aplicação que coloca aquela ideia dela em prática. Então, a linguagem de programação é justamente esse meio. Ela vai ser responsável por traduzir essa ideia e colocá-la em prática de forma automática. Né? Então, quando a gente fala de automatizar serviços, é justamente isso que a linguagem de programação ela fala. Falando um pouco sobre o contexto histórico das linguagens de programação, é importante a gente salientar que os computadores eles vão surgir no final dos anos 40 e início dos anos 50. E aí, as linguagens de programação vão surgir no mesmo momento. Por quê? Esses computadores precisavam de uma forma de trabalhar. E apesar desses computadores eles serem aqui, extremamente grandes, às vezes precisava de mais de uma pessoa para operar, precisava de cálculos muito difíceis, pontos flutuantes. Quando as linguagens de programação surgiram, que as primeiras foram a Fortran e a Algol 60, a Fortran, ela foi tão boa, mas tão boa, que apesar de ter sido criada nessa época, ela é usada até hoje. Se nós estamos falando de tecnologia, nós não podemos deixar de lado a questão da evolução. De 1940 para 2024, que é o ano que nós estamos gravando esse vídeo, os interesses da humanidade já mudaram bastante. Então, as linguagens de programação, logicamente, elas precisaram se adequar a essa mudança, a essa nova realidade. Então, o que nós podemos observar hoje é que as linguagens de programação, elas estão mais alinhadas com a questão da segurança, da eficiência, a acessibilidade, e estão também mais alinhadas com novos objetivos, com novas abordagens, com características, com recursos diferentes do que acontecia em 1950. Então, hoje, as nossas linguagens de programação, elas estão mais voltadas para o desenvolvimento da internet, para a inteligência artificial, para a ciência de dados e também a internet das coisas. Então, felizmente, as linguagens de programação, elas estão melhorando cada vez mais a relação entre o ser humano e a máquina. Então, como eu mostrei para os senhores lá no primeiro slide daquele desenho, a transformação, a tradução de ideias para que a máquina consiga executar. As linguagens de programação, felizmente, elas estão proporcionando essa boa relação entre o homem e a máquina. Ainda há pouco eu dei alguns conceitos bem genéricos do que seria a linguagem de programação. Mas Mello, em 2003, afirma que as linguagens de programação são um conjunto de recursos que podem ser compostos para construir programas específicos e também um conjunto de regras de composição utilizados, implementados ali dentro de um computador com uma qualidade apropriada. Só que mais recentemente, Donato, em 2023, aperfeiçoou esse conceito e vai dizer que as linguagens de programação elas exercem um papel fundamental no nosso dia a dia e elas facilitam a resolução de problemas. Isso não é novidade para ninguém. Nós sabemos que, hoje em dia, as linguagens de programação, elas são responsáveis por traduzir as nossas vontades, as nossas ideias, nossos sonhos e transferir aquilo tudo para a máquina. Então, elas vão justamente simplificar cálculos complexos, possibilitando a criação de gráficos em 2D, em 3D. Então, isso faz lembrar aqueles computadores lá de 1940, 1950, que eram extremamente grandes, utilizavam cálculos mirabolantes para desenvolver suas atividades. E aí, as linguagens de programação vêm simplificar tudo isso, vêm facilitar a relação entre o ser humano e a máquina. Então, essas linguagens elas estão em constante evolução e elas vão se adaptando às demandas que o ser humano tem ao longo dos anos. Lembra que anteriormente eu falei para vocês que os interesses das pessoas em 2024 são bem diferentes dos interesses das pessoas lá em 1950? Pois é, as linguagens de programação tiveram que acompanhar a mudança de interesses das pessoas. Hoje, nós utilizamos computadores e linguagem de programação para praticamente todas as atividades que desempenhamos. Agora imagina só, numa usina nuclear que precisa de programas e de maquinário muito específico para desenvolver suas atividades, e também uma pessoa que desenvolve jogos para dispositivos como, por exemplo, Nintendo, PlayStation, até mesmo smartphones. Vocês acham que eles usam as mesmas linguagens de programação? Não, porque são fins diferentes, são usos diferentes. Então, por conta dessa diversidade de uso, por conta dessa gama de possibilidades, as linguagens de programação, elas começaram a ficar bem objetivas, bem específicas, e foram criadas muitas linguagens de programação. Então, nesse caso, elas começaram a ser subdivididas em 2 ramos, de acordo com as metodologias utilizadas para a criação de programas. Basicamente, nós vamos ter as linguagens de programação assertivas e também as linguagens de programação declarativas. Então, senhores, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Eu sou o Cadete Expedito e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho acerca da linguagem de programação. Então, como a Yasmin já falou de forma bastante concisa e inteligente, existem ali 2 tipologias de linguagem de programação.
né, que são as linguagens assertivas e as linguagens declarativas, né? E ao longo do slide eu vou tentar definir o que é basicamente cada tipo de linguagem, certo? Então, primeiro, as linguagens assertivas são aquelas linguagens de programação que é baseada em expressões ou comandos que vão modificar ali diretamente as entidades do programa, certo? E o que são essas entidades? Essas entidades vão ser os dados ou os objetos, certo? Então, essa linguagem assertiva ela vai ter uma subdivisão, certo? Primeiro, se essa modificação nessa entidade do programa ocorre nos dados, eu tenho uma linguagem tida como imperativa, certo? Por quê? Porque a construção desse programa vai ser conduzida ali pelas mudanças que vão ocorrer nos dados. Já a linguagem orientada a objeto é o oposto, né? Essa mudança, essa modificação vai ocorrer ali nos objetos, né? E esses objetos eles são tidos como entidades abstratas, certo? Então, basicamente, o que é isso? Basicamente, essa linguagem de programação assertiva é aquela que se caracteriza pelo uso de mecanismos, né, que expressam as intenções ali do programador, né, de quem ele está criando esse programa, né, tentando ali garantir que o programa funcione corretamente, né, de modo ali a que não existam erros na construção ali desse programa, certo? Já as linguagens tidas como declarativas vão explorar ali uma relação entre expressões declarativas, certo? Embora ali não vá estar dito intrinsecamente, especificamente, como que essa relação ela vai ser processada pelo sistema, ela vai ocorrer de modo que eu tenha ali essa relação entre essas expressões. E aqui eu vou ter também um subtítulo, né, que são ali as subdivisões dessas linguagens declarativas acerca ali da relação. Se essa relação ela ocorre no mapeamento de estruturas simbólicas aqui no slide, que são os símbolos, eu tenho uma linguagem funcional. Já se essa relação vai ocorrer em expressões da lógica matemática, eu tenho uma linguagem lógica. Quando eu tenho uma linguagem orientada à sofisticação de restrição, é porque essa relação está ocorrendo ali em expressões algébricas, tidas ali como equações ou inequações, certo? E aqui eu trouxe para os senhores quadro ali que traz ali a definição e onde vai se encaixar ali cada tipo de linguagem de programação. Como exemplo aqui, ó, posso citar o Fortran. O Fortran ele é um tipo de linguagem de programação assertiva ou e imperativa. Por quê? Porque quando eu tenho a construção desse programa, as modificações vão ocorrer orientadas a dados, certo? E não a objetos. Diferente do C++, que eu tenho uma orientação, uma modificação que irão ocorrer nos objetos, ou seja, nas entidades abstratas. Então, aqui cada tipo de programa vai se encaixar ali basicamente em uma linguagem de programação específica. E aí, por último, eu queria falar para os senhores alguns critérios de avaliação das linguagens, certo? Então, eu trouxe quatro critérios interessantes, né? Que o primeiro se refere à legibilidade. Legibilidade é bastante óbvio, bastante intuitivo. Diz respeito à facilidade da leitura, né? Da linguagem desses programas, né? Então, é esse critério. Facilidade da escrita, eu tenho uma linguagem utilizada para criar programas, né, de um domínio, que ali vai ter aspectos como simplicidade, expressividade. Tudo isso vai estar ser utilizado para eu avaliar essa facilidade de escrita. A confiabilidade se refere ali à confiança que esse programa traz, né? Se ele é seguro ou não. E quanto ao custo ali, eu vou ter ali um valor, né? Relacionado a esse custo, certo? Então, com isso, né, eu encerro a minha parte e os próximos colegas irão dar continuidade à apresentação do trabalho. Obrigado. Dando continuidade aqui à apresentação referente à linguagem de programação, vou tratar um pouco dos métodos de implementação dessa linguagem. E para isso, eu gostaria de falar primeiramente que o computador, ele necessita ter alguns componentes primários para a implementação dessas linguagens de programação. E o primeiro deles que eu gostaria de citar é a memória interna, porque ela vai armazenar os programas e os dados para essa implementação e para o funcionamento da linguagem de programação. O processador ele vai executar as operações primitivas, ou seja, todas as instruções que forem dadas pela máquina, o processador que vai fazer a execução dessa linguagem.
Bom, ela, em relação ao sistema operacional, ele não pode ser o único software no computador, ou seja, ele não pode ser o único sistema que está existente ali no computador. Ele vai fornecer as facilidades necessárias para as implementações da linguagem. Bom, a interface ela vai falar que as implementações de linguagens interagem com o sistema operacional, não diretamente com o processador. Ou seja, essas implementações elas vão passar primeiro pelo sistema operacional para depois receber ali os comandos da máquina pelo processador. E as camadas superiores, interface da linguagem de máquina usada por sistemas operacionais e implementações da linguagem. Bom, tratando agora um pouco sobre os modos de implementação. A gente tem basicamente três, que é a compilação, interpretação e a tradução híbrida. A compilação ela é uma tradução completa do programa-fonte para o código de máquina e gera um arquivo executável, como por exemplo as linguagens C e C++. A interpretação ela é a execução linha a linha do código-fonte em tempo de execução e ela permite uma execução imediata, porém é de maneira mais lenta. Como exemplo, a gente tem a linguagem de programação Python e JavaScript. E a tradução híbrida, que ela combina compilação e interpretação. É a tradução da linguagem, tradução para a linguagem intermediária, como por exemplo a linguagem bytecode. E ela também é usada em linguagens como Java e Just-in-Time. Bom, e só para dar uma complementada aqui, eu vou falar um pouco sobre as principais linguagens de programação. Falar rapidamente sobre a linguagem Python. Python é uma linguagem de altíssimo nível orientada a objetos, de tipagem dinâmica e forte, interpretada e interativa. O papel da linguagem de programação em Python é desenvolver algoritmos que otimizem o cotidiano de seus usuários, sem que o indivíduo seja obrigado a fazer várias etapas para solucionar seus problemas. E a linguagem Python, ela é aplicada conforme o seu propósito. Entretanto, essa ferramenta não possui propósito específico. Ou seja, não existe uma tarefa definida que o idioma deva suprir, pois seu objetivo é geral. Ou seja, ela é uma linguagem geral que vai suprir ali diversas demandas do usuário. E atualmente, Python se encontra no cotidiano de muitos usuários, pois ele está presente em vários lugares, como os buscadores de pesquisa do Google, as transmissões de vídeo no YouTube e os algoritmos elaborados da Netflix. E com isso, eu encerro minha parte aqui e desejo um ótimo dia a todos. Bom dia, me chamo Sóstenes e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Vou abordar algumas linguagens de programação aqui e dentre elas a primeira se trata da JavaScript. É uma linguagem de programação da web. Funciona da seguinte forma: imagina que você está lá navegando em um site e clique em um botão que faz algo acontecer, exibe um menu ou uma mensagem. Quem faz isso funcionar geralmente é o JavaScript. Ele é uma linguagem de programação que traz vida aos sites, tornando eles interativos, como por exemplo, quando a gente está ali assistindo o vídeo ou preenche um formulário online. Normalmente, nesses casos, quem está trabalhando é o JavaScript. Hoje também ele é utilizado até para criar jogos e aplicativos. JavaScript é uma linguagem de programação flexível e fácil de aprender, eficiente para criar programas que se adaptam a diferentes soluções. Partindo aqui para a linguagem de programação Java, ela é uma linguagem computacional completa. Por quê? Ela funciona em diferentes lugares, como por exemplo, aquele aplicativo de celular do Android, normalmente ele é feito com essa linguagem de programação. Essa linguagem é como se fosse o faz-tudo ali da computação, da programação, sendo utilizada desde sistemas grandes, como aqueles usados em grandes bancos, ou até programas de computadores e celulares. Uma das grandes vantagens do Java é que ele pode rodar em qualquer computador ou dispositivo sem precisar de muitas adaptações, muitas modificações ali. Hoje em dia, a linguagem de programação Java é a base de muitos dos maiores avanços tecnológicos do mundo, como acesso remoto a banco de dados distribuídos e até mesmo ensino à distância, jogos e entretenimento. A última linguagem de programação que eu irei abordar aqui se trata do C++. O C++ é uma linguagem de programação utilizada para criar coisas que precisam ser rápidas e eficientes, como videogames, softwares que controlam máquinas ou até partes dos sistemas operacionais, como por exemplo o próprio Windows, né?
A gente pode pensar nela como uma ferramenta muito poderosa que permite controlar os detalhes do que está acontecendo ali dentro do computador. Por isso, normalmente ela é escolhida para desempenhar projetos que exigem um alto desempenho, que exigem muito ali da máquina, onde cada segundo conta, cada segundo é importante. As linguagens de programação C, C++ possuem uma alta performance de execução, e isso torna a principal escolha quando se necessita realizar ali os cálculos complexos e extensos em menores tempos. Essa linguagem orientada a objetos surgiu como o principal objetivo de unir dados e funções em um único elemento, o objeto. E assim dou continuidade ao trabalho. Bom, eu sou o Cadete Fonseca e vou dar continuidade à nossa apresentação, continuando a falar sobre tipos de linguagem de programação. Eu vou começar falando sobre a linguagem A, que é uma linguagem de programação especialmente projetada para análise estatística e visualização de dados, sendo amplamente utilizada em áreas como ciência de dados, estatística e pesquisa acadêmica. Essa linguagem de programação foi criada nos anos 90 e ela foi implementada a partir de uma outra linguagem, que é a linguagem S. A linguagem A pode ser executada em diferentes sistemas operacionais, e dentre eles o Windows e o Linux. Possui código aberto, o que permite sua utilização para visualização, modificação e distribuição por qualquer pessoa ou empresa com qualquer finalidade. Como foi dito anteriormente, como ela é utilizada nas áreas de estatística, ciência de dados e pesquisa acadêmica, obviamente ela é utilizada por muitos estatísticos, cientistas de dados e também por pesquisadores. Ela é capaz de lidar com grandes conjuntos de dados, realizar análises complexas e produzir gráficos sofisticados. A linguagem A é uma linguagem multiparadigma, orientada a objetos e possui programação funcional e dinâmica. Além da linguagem A, nós temos uma outra linguagem de programação, que é a linguagem Golang. A linguagem Golang, ela recebe uma abreviação e por isso ela é chamada de linguagem Go. A linguagem Go é uma linguagem de programação compilada, imperativa e projetada com suporte à concorrência. Ela se destaca por ser rápida, eficiente e de fácil uso. Bom, a linguagem Go é uma linguagem de programação que vem se tornando muito popular. Ela foi desenvolvida pelo Google em 2007, mas foi lançada em código aberto apenas em 2009. E acredita-se que ela possa vir a substituir o Java futuramente. Ela é uma linguagem de programação de código aberto, é compilada e estaticamente tipada. Quando se diz que é uma linguagem compilada, é porque o código-fonte é executado diretamente pelo sistema operacional ou pelo processador. Por fim, nós temos a linguagem Fortran, que é uma linguagem de alto nível, desenvolvida entre 1954 e 1958. Essa linguagem de programação foi criada para a computação científica e técnica, que envolve cálculos matemáticos e manipulação de dados numéricos. Ela é considerada a linguagem de programação mais antiga ainda em uso e é amplamente utilizada em supercomputadores. Ela foi normatizada em 1966 e recebeu revisões em 1978, 1991, 97, em 2004, 2010, 2018 e, por fim, ela sofreu uma última revisão em 2023. Quanto às suas aplicações, né, ela é utilizada para cálculos numéricos, análise de elementos finitos, cálculos de geofísica, simulação de satélite, dinâmica de fluidos computacional. A gente pode perceber que são áreas de alta complexidade, por isso que ela é uma linguagem de programação muito utilizada em supercomputadores. Assim, a gente finaliza essa parte de tipos de linguagens de programação.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cadete F. Soares e eu fiquei incumbido de falar sobre vantagens e desvantagens da tecnologia e dar algumas sugestões sobre a aplicação da tecnologia na segurança. Pois bem, eu gostaria de iniciar falando que quando se trata de tecnologias, nós temos aspectos positivos e negativos relevantes a serem considerados, e entre esses pontos considerados, nós temos como vantagens a agilidade e a eficiência, né, que possibilita a otimização de tarefa, economizando tempo e facilitando processos. E aí, quando se pensa em eficiência, nós podemos ali mencionar a automatização de tarefas repetitivas, né? O próprio Cadete Fonseca falou sobre o Python, que é uma ferramenta de linguagem de programação, que ela pode possibilitar o desenvolvimento ali de scripts que faz backups automáticos de dados, que vai facilitar a vida do usuário e não vai precisar realizar aquele backup de formas repetitivas várias e várias vezes. Além disso, outro ponto importante a ser destacado é a ampliação do acesso à informação, que permite que as pessoas tenham acesso a conteúdos e aprendizados em escala global. E por fim, não menos importante, nós temos a transformação em áreas essenciais. E quando se fala em áreas essenciais, nós podemos destacar ali dois setores principais, a saúde e a educação, onde a tecnologia ela trouxe melhorias significativas na qualidade de vida das pessoas. Na saúde, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologia artificial para o monitoramento de paciente, a tecnologia artificial ali para produzir relatórios mais rápidos e precisos, e a própria telemedicina são exemplos ali que a tecnologia ela trouxe melhoria significativa nesse setor. E na educação também não é diferente. Nós podemos pensar em plataforma de ensino à distância, em jogos educativos e em ambientes de aprendizados interativos. Logo, com o advento de novas tecnologias, podemos melhorar a tomada de decisões. Podemos criar soluções mais acessíveis que vão impactar diretamente a qualidade de vida das pessoas. No entanto, senhores, como eu falei, além das vantagens, além dos pontos positivos, há os aspectos negativos, há as desvantagens, né? E aí podemos citar como desvantagem da tecnologia a desigualdade social e digital, onde nem todos possuem acesso equitativo a tecnologias, criando ali barreiras sociais. Podemos citar também a dependência e impactos psicológicos, porque sabemos que o excesso ele pode gerar vício, pode gerar isolamento social e até problemas de saúde mental. Além disso, existe hoje um grande desafio no mercado de trabalho, porque sabemos que a automação ela acaba substituindo a atividade humana, né, levando ao desemprego tecnológico em diversas áreas. Pois bem, senhores, após falar sobre a desvantagem da tecnologia, agora eu vou falar um pouco sobre a sugestão de aplicação na segurança pública. E de início, eu gostaria de falar que a linguagem de programação ela pode transformar a segurança pública ao permitir o desenvolvimento de ferramentas que aumentam a eficiência e a precisão no combate ao crime. Como, por exemplo, ao desenvolver algoritmos que podem ser usados para criar sistemas de vídeo monitoramento como reconhecimento facial, ou ainda ao analisar o comportamento de suspeito em tempo real, e criar aplicativos para registro e consulta de ocorrências policiais. Isso tudo eles vão agilizar, vão melhorar a eficiência do trabalho policial, né? E como exemplo dessa aplicação na prática, eu trouxe aqui para nós o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas. O que precisamos saber sobre o Sinesp é o seguinte: ele é uma plataforma que foi desenvolvida ali pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, com o objetivo de promover mais agilidade e precisão nas operações policiais. Porque nele há a possibilidade ali de consultar veículos, né, de consultar mandado de prisão, de consultar pessoas envolvidas em processos criminais e também de agregar dados sobre o sistema penitenciário nacional. Tudo isso fortalece o combate ao crime organizado e a eficiência dos policiais de segurança pública, né? A eficiência das políticas de segurança pública.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Cadete Santos e eu vou dar continuidade na apresentação do trabalho sobre linguagem de programação. Bom, a gente já vinha trazendo como a linguagem de programação é usada na segurança pública e na parte mais prática, né? E a gente vem falando sobre o Cinesp, né? Que é esse sistema de coleta de informações e dados, né? Bom, continuando especificamente sobre esse sistema, vamos falar um pouco sobre benefícios e impactos do próprio Cinesp, como, por exemplo, dados oficiais validados até o dia 15 do mês seguinte, o que vai ajudar a nos manter sempre ali com os dados recentes, né, do que vem acontecendo, otimização de informações para decisões e políticas públicas, produção e publicidade de estatísticas criminais em nível nacional e fortalecimento da segurança pública através da integração de dados. Então a gente pode ver um exemplo muito bom de como essa linguagem de programação é usada na prática para beneficiar a segurança pública, que a gente tem ali dados extremamente recentes e que vão ser usados para o melhor desempenho da profissão na segurança pública, né? E falando agora aqui um pouco da parte mais jurídica, sobre a resolução número 6 do Consinesp e a portaria número 229 de 10 de dezembro de 2018, a gente vai ter o quê? A gente vai ter alguns dados que vão ser colhidos e divulgados pelo Cinesp, como, por exemplo, homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal, homicídio, feminicídio, enfim, são vários crimes ali tipificados que a gente vai ter essa parte esse recolhimento de dados que a Polícia Militar e outros órgãos vão poder atuar a fim de melhorar a segurança pública, né? Interessante que a gente vem um pouco aqui mais para a parte final, né? Da resolução, a gente vai ver aqui a partir do 22 que a gente tem pessoa localizada e mandado de prisão cumprido, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, combate a incêndio, emissão de alvará de licença e realização de vistorias. Então a gente pode ver que não está meramente baseado na questão ali só da atividade de polícia. Por exemplo, a gente tem aqui atendimento pré-hospitalar, que são ali dados mais voltados para a parte ali dos bombeiros e da própria SAMU. A gente tem busca e salvamento, que são atividades específicas de bombeiro, combate a incêndios. E essas emissão de alvará de licença é interessante porque também a gente, como funcionário público e como órgão público, a gente tem esse poder de emitir alguns alvarás, né? Como, por exemplo, a gente tem o alvará de segurança e combate a incêndio, né? Que o bombeiro ele fornece. E a realização de vistorias para, no caso de eventos ou instalações. E, bom, senhores, trazendo aqui para a parte de sugestões de pesquisa, a gente resolveu trazer algo que já aconteceu no Maranhão, que foi a monografia de 2018 do até então cadete Aleph Vasconcelos Souza, que ele vai trazer justamente a utilização do sistema de monitoramento nas viaturas policiais, estudo de caso no 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão. Bom, ele vai falar sobre a linguagem de programação no desenvolvimento desse sistema de informação, né, que é o sistema de monitoramento. E ele vai introduzir um pouco falando que essa linguagem de programação ela pode ser feita justamente para melhorar a questão do policiamento. Ele vai falar sobre a eficácia e redução dos crimes, porque ali com os veículos sendo monitorados, eles vão poder ser posicionados de forma mais estratégicas. Ele vai falar também aqui que ajuda a reduzir o tempo de resposta à chamada e aumenta a eficiência nas abordagens. Ou seja, aquelas viaturas elas vão poder ser repassadas ao local do crime, as viaturas ali que estão mais perto, para poder fazer o deslocamento mais rápido. Ele também vai falar sobre a questão da melhoria da segurança, sobre a aumentação de segurança tanto para a população quanto para os próprios policiais, mas ele vai falar também a questão de algumas dificuldades e desafios, né, que esse tipo de sistema vai apresentar, como, por exemplo, o maior de todos é a falta de um treinamento específico técnico, né, que infelizmente a Polícia Militar do Maranhão ainda carece, né, da questão de um treinamento mais tecnológico e específico para essa área de tecnologia, informação e dados, que a gente ainda não possui aqui, né? E, bom, basicamente ele vai terminar, né, a monografia dele falando exatamente isso, né? Sobre que a polícia precisa investir um pouco mais nessa parte de capacitação de policiais na parte de tecnologia, né? Que a gente sabe que não acontece. E, bom, espero que os senhores tenham gostado. A gente tentou trazer de forma bem sucinta, mas de forma bem clara, abordar um pouco sobre linguagem de programação.
Ao fundo estão as referências que utilizamos tanto para a nossa construção aqui da apresentação quanto do trabalho escrito. E eu espero que todos tenham gostado e espero que tenha dado para entender.